Começar a live de hoje, que é a versão que eu fiz da Carta do Mundo. E a live é sobre a Carta do Mundo. Essa é a minha versão dela. Foi muito emocionante o momento que eu terminei de desenhar isso aqui, porque ela diz muito, pra minha vida, pro meu momento. E eu sou o Hugo, eu atendo aqui com a radiestesia terapêutica e com o tarô. E hoje eu vou trazer algumas informações nesse vídeo sobre a Carta do Mundo. Vou mostrar para vocês a Carta do Mundo, né, no tarô de Marsella, que é um pouco mais tradicional, foi a minha referência, né? E ela traz alguns elementos bem interessantes. Uma forma oval de folhas, provavelmente de louro, alguns elementos ao redor, animais e pessoas, e alguém dançando aqui no meio, ó, com muita liberdade. Queria começar trazendo para a nossa vida cotidiana alguns momentos em que a gente pode encontrar a Carta do Mundo. Quem de nós nunca foi numa formatura de alguém? A gente consegue relembrar a sensação, né? Ou na nossa própria formatura, ou na formatura de alguém da família, ou de algum amigo, ou o que seja. Quem de nós também nunca foi para um casamento, ou nunca presenciou um casamento, seja na igreja ou em qualquer templo que seja, né? E, por último, quem de nós nunca ouviu, ou participou, ou presenciou, ou acompanhou de alguma forma uma premiação, onde as pessoas que são especialistas, ou os artistas, ou professores, ou quem seja, foi premiado, né? Foi escolhido por uma série de fatores, ou que seja, foi eleito como o melhor, ou ocupou uma posição de destaque em alguma situação da vida, né? Por algum trabalho que tenha feito, ou por trabalho que fez durante a vida. Essas três situações, elas trazem alguma coisa em comum, que é, de certa forma, se libertar, né, de alguma situação, e também aproveitar o momento depois de uma longa tensão, depois de desafios, né? Ou seja, são momentos de liberdade e de comemoração e celebração depois de um longo período de desafio. Que, por exemplo, é a formatura de alguém que fez um curso durante muito tempo e aí finalmente ela vai passar por aquela cerimônia, vai aparecer, o nome dela vai ser chamado, ela vai tirar foto com a bandeira do país, do estado dela, ela vai ter um momento de destaque, né, de comemoração por ter passado por todo aquele processo, né, que foi estudar aquele curso, ou o processo que seja. Ou a pessoa que vai receber aquela premiação depois de uma jornada longa de trabalho, ou aqueles diretores de cinema no Oscar, que depois de uma longa jornada de construir o filme, passar pelo roteiro e escolher os atores, e aí eles finalmente recebem os louros do trabalho deles, né? Ou como a gente costuma dizer na internet, os refrescos. A Carta do Mundo, eu gosto de ressaltar nela 3 conceitos principais. O primeiro é a união. Em várias tradições, a gente percebe o divino como aquilo que traz união. E o que é profano é colocado como o que traz separação, né? Por exemplo, na nossa mitologia judaico-cristã, o diabo ele é colocado de uma forma em que o mal e a perdição dele é a separação, ele ter acreditado que era de alguma forma diferente ou superior, ou enfim. E isso gerou a separação
do divino. E a união, em muitas tradições, ela é um momento em que as pessoas acreditam que reconhecem Deus, ou o divino, ou chamem como quiser, o universo, né? É a união das polaridades, a união de várias faces de si mesmo. Essa união que vai acabar gerando essa completude, né? Eu tenho uma interpretação muito, até um pouco pessoal, que eu não encontrei em outro lugar para falar dessa carta, que é lembrando da visão que Ezequiel teve dos querubins, né, na Bíblia. E ele diz que aqueles anjos que estavam em volta do trono de Deus, do divino, tinham uma face de boi, uma face de leão, uma face de águia ou algum pássaro e uma face humana. E, a meu ver, no meu ponto de vista, essa carta traz isso porque para a gente chegar nesse sentimento de completude, de conexão com o universo e de expansão, a gente precisa reconhecer os nossos vários lados, né? E não achar que a gente só tem uma cara, uma face bonitinha, perfeitinha e não, enfim, não reconhecer que a gente é muito mais amplo do que a gente parece, do que a gente às vezes acredita. O segundo conceito é amplitude, né? Que eu já até introduzi. Essa carta ela traz essa sensação de amplitude que vem depois dessa união e desse reconhecimento de várias faces de si e depois de passar por um longo processo ou de passar por um processo em que você se prepara para isso. E aí finalmente você tem um momento que você tem mais liberdade, pode dançar, pode ser um pouco mais livre. E o terceiro conceito, né, o próximo conceito para entender essa carta é a consciência. Depois que você reconhece as suas faces, depois que você passa pelo longo processo, né, essa é a última carta do Arcano 21. Você ganha mais consciência de você mesmo, você ganha mais consciência de quem você é, ou de quem você é naquela situação, ou de quem você é nesse momento da sua vida, ou do que você está vivendo agora. Você não exclui nenhuma parte sua do seu convívio, você não exclui nenhuma parte sua da sua consciência. E só assim que a gente tem esse ganho de consciência, né? Para a gente seguir para uma nova jornada, para a gente conseguir deixar coisas para trás e dar um passo à frente, né? Essa carta, ela fala, beleza, você tá pronto, você tá completo, mas e agora? Qual é o próximo passo que você vai dar a partir disso? Desse ganho de consciência? O que você vai fazer com esse ganho de consciência agora? Eu trouxe para contar para vocês a história que é contada no tarô mitológico para explicar um pouco dessa carta. E é a história de Hermafrodito. E no tarô mitológico, eu acredito que eles usam essa história para mostrar esse conciliar entre o masculino, energia masculina e energia feminina. No tarô mitológico também, essa carta ela traz os 4 elementos, né? Aqui é a versão do tarô mitológico. E ela traz o Ouroboros, né? A serpente que engole a própria cauda. E o Hermafrodito aqui, no momento em que ele passou pelo processo em que o corpo dele se uniu ao corpo de uma ninfa. E aí tem os símbolos dos 4 naipes aqui. O símbolo do naipe de paus, do naipe de espadas, do naipe de ouros e do naipe de copas. Bom, eu vou contar para vocês agora a história do Hermafrodito, né, da mitologia grega, que é usada no tarô mitológico. É a versão que eu achei e tem outras versões da mesma história, então eu queria deixar isso claro antes. Então eu vou começar. Em algum lugar entre o tempo e o destino, Hermes, o deus da comunicação e o mensageiro dos deuses,
se uniu com Afrodite, a deusa do amor e a beleza. E os dois, dessa união, surgiu uma criança, um bebê. E o nome desse bebê era Hermafrodito, uma mistura de Hermes com Afrodite, uma mistura da comunicação e do masculino com a beleza, o amor e o feminino. Esse bebê, que era fruto de uma relação extraconjugal, afinal de contas, Afrodite era casada com Hefesto, foi enviado para a Terra e para ser cuidado pelas ninfas. Então, esse bebê que cresceu com o tempo e viveu de uma forma um pouco mais selvagem, vivendo em contato com os espíritos da natureza, cresceu e se tornou um jovem, né, caçador chamado Hermafrodito. E ele encantava as pessoas com a sua beleza, com a sua disposição para caça, e ele era uma pessoa muito aventureira, né? Um dia, o Hermafrodito ele estava passando e entrou em um rio. Nesse rio, ele não sabia que era o rio de uma ninfa, né? Era o rio de uma ninfa que se apaixonou por ele. A ninfa, que era a dona do rio, ou que morava ali, se apaixonou por Hermafrodito. Só que ele não teve interesse, não correspondeu ao afeto dela. Então, a ninfa, contrariada, agarrou o Hermafrodito e clamou aos deuses que nunca mais separassem os dois. E clamou aos deuses que os dois se tornassem um. Então, os deuses ouviram o clamor da ninfa e o que ocorreu? Hermafrodito se tornou uma figura com a energia e o corpo físico que misturava a aparência e a energia da ninfa do rio com a energia masculina do próprio Hermafrodito. E é assim que no tarô mitológico, por exemplo, é contada a história da Carta do Mundo. Porque a Carta do Mundo ela traz um momento em que as nossas polaridades e as nossas faces elas precisam ser integradas. A gente precisa olhar para a gente com sinceridade e colocar as nossas verdades para acontecerem, para que nenhuma parte da gente seja excluída de quem a gente é. Por isso, a Carta do Mundo ela traz essa mensagem de completude. E é uma das cartas muito mais bonitas, é uma das cartas muito queridas do tarô, mas ao mesmo tempo existe uma grande dificuldade e não é nada fácil você reconhecer as suas várias faces e integrar a sua personalidade às suas várias faces, quem você é. Isso não significa objetivamente que uma pessoa tem que se tornar do outro gênero, a não ser que ela queira, mas significa que a gente tem que trazer de alguma forma as nossas vivências, as partes que a gente de alguma forma rejeitou para a vida, né? Para a existência. E por isso, em muitas tradições, o divino, o Deus, ele é colocado como algo, como é na Carta do Mundo, algo levemente andrógeno. E essa palavra me lembra aquela história, salvo engano, de Platão, que considerava que no início dos tempos, os homens eles eram um ser diferente. Nós humanos éramos um ser mais completo, um ser com uma forma ovalada, que era a forma perfeita, né, para os gregos. E era um ser que tinha 4 braços, 4 pernas. Éramos um ser duplo e completo. E aí, por termos essa perfeição e sermos assim, a arrogância humana fez a gente ou aqueles seres, né, andrógenos,
buscarem se igualar aos deuses e tentarem destronar os deuses. E foi por isso que esses seres foram separados. E é por isso que hoje a gente é assim como a gente é, entre aspas, separado. Ou a gente tem a ilusão da separatividade. Ou a gente tem a ilusão de que a gente é uma polaridade só. Mas a gente carrega os dois em si. A gente carrega mais que dois, a gente carrega muitas faces em nós. E para que a gente viva essa liberdade e essa completude da Carta do Mundo, a gente tem que, inevitavelmente, passar por um processo onde a gente vai reconhecer o nosso lado mais humano, bondoso. A gente vai passar por um processo que a gente vai reconhecer o nosso lado mais selvagem, mais agressivo. A gente vai passar por um lado em que a gente vai conhecer o nosso lado mais sutil, mais leve, amoroso. Mas a gente também vai passar por uma face onde a gente vai observar o nosso lado mais materialista. E todas essas faces são nossas, né? Tudo isso faz parte de quem a gente para ser um indivíduo mais integral, né? E é isso que eu queria trazer. Além disso, eu coloquei um questionamento aqui antes de começar a fazer esse vídeo, que você está realmente pronto para essa completude da Carta do Mundo? Você está pronto para passar pelo processo que vai exigir de você reconhecimento? Se você estiver pronto para isso, então você está pronto para o real movimento e para uma real libertação de alguma coisa na sua vida e para uma real mudança. Assim que você reconhecer o seu processo, reconhecer quem você é. E essa carta ela abre muito espaço para o novo, mas aí nasce um novo questionamento, né? Eu passei por todo esse processo, reconheci coisas minhas, faces da minha personalidade. Agora eu tô recebendo esses louros, agora eu terminei esse curso, agora eu terminei essa fase da minha vida, esse ciclo. E agora eu tenho esse espaço, eu tenho muito espaço. Mas eu tenho esse espaço que se abriu, o que vai vir desse espaço? O que vai nascer nesse espaço, né? Você quer esse espaço para quê? Essa é uma questão que pode vir com essa carta, que traz muito esse sentimento de completude e de fim de ciclo. E eu tô terminando agora um ciclo de lives, né? Que eu comecei no início de abril para comemorar o ano de atendimento aqui com o tarô e radiestesia. E eu queria agradecer para quem está acompanhando esses vídeos e dizer que agora eu tenho um plano de readaptar a forma como eu vou atender, né? Porque agora eu tô abrindo espaço para uma nova forma de fazer isso. E é isso. Agradecer e dizer que voltarei.